Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre o mercado de refino no Brasil, o que está acontecendo no mercado, um mercado tão importante, tão estratégico para a economia brasileira, qual que é o papel da Petrobras, quais são as distorções desse mercado e como o Brasil poderia se tornar um país mais eficiente, com maior crescimento e também com a maior arrecadação tributária graças a investimentos no mercado de refinarias. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui nos estúdios da BMC um convidado especial, Evaristo Pinheiro, CEO da Refina Brasil. Evaristo, muito boa noite. É um prazer tê-lo conosco hoje aqui no BMC Talks. Prazer é todo meu, Carlos. Muito obrigado por me receber aqui e obrigado pela audiência também do BMC News. Evaristo, primeira pergunta de rito para todos os meus convidados. Quem que é Evaristo no mercado em um minuto? Maravilha, eu sou Evaristo Pinheiro, sou advogado, sou presidente executivo da Refina Brasil. Refina Brasil é uma associação das refinarias independentes de petróleo. Somos 20% do mercado brasileiro de refino. Também representamos o refino, o biorefino, ou seja, né, os combustíveis feitos exclusivamente a partir de biomassa. Nossas associadas representam 20%, que gira em torno, né, de 65 bilhões de reais de faturamento por ano, 18 bilhões de reais de arrecadação apenas com tributos indiretos, PIS, COFINS e ICMS, e geramos centenas, na verdade milhares de empregos nesse setor e arrecadação tributária. É um prazer estar aqui com vocês, eu represento esse setor. Perfeito, Evaristo. Vamos falar um pouquinho então do setor de refino e de, vamos dizer assim, petróleo também em geral no Brasil, porque, como você falou, as refinarias privadas no Brasil representam apenas 20% do total. Quantas refinarias temos hoje no Brasil? Para o nosso público ter uma ideia do que estamos falando, quanto que a Petrobras é relevante nesse setor, como que tudo começou? Porque, no final das contas, a presença de players, né, de operadores privados no mercado de refino é algo muito recente, né? E Perfeito. A abertura para esse setor foi algo que o Brasil conquistou há poucos anos. Como é, nesse momento, o cenário do refino privado no Brasil? Perfeito, Carlos. Muito obrigado pela pergunta, porque eu acho que é importante saber o porquê que existe uma associação de refinarias independentes. Até 2019, você tá absolutamente coberto de razão. Em 2019, a Petrobras representava 98% do refino brasileiro. Dali em diante, o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, nosso órgão, né, de defesa da concorrência, com as suas análises, eles chegaram à conclusão de que a ausência de competição, de concorrência nesse mercado, ela era prejudicial ao consumidor brasileiro. Por que prejudicial ao consumidor brasileiro? Porque essa verticalização impedia que novos investimentos viessem para o mercado brasileiro. Então o mercado brasileiro continuava deficitário. O mercado brasileiro, depois posso comentar isso a você, ele é deficitário, ou seja, produzimos menos combustíveis do que demandamos, né, de combustíveis, e o efeito para o consumidor eram preços, não necessariamente os melhores preços possíveis, porque virtualmente eu tinha um player só. Então a Petrobras fez um termo de cessação de conduta, que é quando uma empresa se compromete a interromper condutas anticoncorrenciais, né, ou seja, ilegais, e se comprometeu a vender 8 das suas 18, na época, né, 18 refinarias, né, quase metade do seu parque de refino. Essas vendas corresponderiam a 40% do mercado de refino. Assim começou-se a se fazer, foram vendidas 4 refinarias, né, uma no Amazonas, outra no Rio Grande do Norte, uma na Bahia e uma outra no Paraná que não produz combustível, mas ela foi vendida assim mesmo. Ela refina xisto betuminoso, faz outros tipos de produto, então ela nem é associada aqui da Refina Brasil porque não faz parte do core business a produção de combustíveis. Mas assim foi feito, foram vendidas 4, e aí essas refinarias, junto com outras que já existiam de investidores privados já brasileiros, decidiram que era o momento de se constituir uma associação para defender os interesses das refinarias independentes. Quais são esses interesses, Carlos? Esse é um ponto importante. São basicamente 2 grandes, né, interesses. Um é a continuidade ou a criação, a formatação de um mercado concorrencial de refino, né, o que a gente vem buscando até hoje. E 2,
acesso a petróleo a preço competitivo, acesso a petróleo brasileiro, né, a preço competitivo. Essas são duas grandes bandeiras que a gente tem na Refina Brasil, que é a Associação dos Refinadores Privados do Brasil. Mas então, qual que é o problema do mercado brasileiro? Por que ele não é competitivo? Qual é o problema do acesso ao petróleo brasileiro? Afinal das contas, o Brasil é autossuficiente desde 2008, se não me engano, 2009, em petróleo. Mas então qual que é o problema de não ter acesso ao petróleo brasileiro para as refinarias privadas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ao contrário do que se pode imaginar, né, o Brasil ele é autossuficiente na produção de petróleo, né, isso é um marco da história brasileira, mas nós não somos autossuficientes no refino, ou seja, na produção de combustíveis. Desde 2013, a gente não tem novos investimentos em capacidades de refino no Brasil. Isso deixou o Brasil num déficit de entre 650 e 650 mil barris por dia de produção de combustíveis. Ou seja, muito embora, né, o Brasil produza 3 milhões de barris de petróleo, o mercado consumidor de combustível no Brasil é de 2 milhões de barris por dia, nós produzimos apenas 1 milhão e 400 milhões de barris por dia. Derivados. De derivados, de combustíveis. Então, esse é o cenário brasileiro. Então, por que a gente precisa ter um mercado competitivo? Porque, caso contrário, a gente não vai ter investimento nesse mercado. Para que a gente tenha investimento privado nesse mercado, dado que a sinalização que a Petrobras deu, né, para o Brasil é de que não cobrirá esse déficit sozinha, a Petrobras, no seu pacote de investimentos, sinalizou um investimento de 120 mil barris de capacidades adicionais. Ou seja, aí cerca de 480 mil barris ficam ali, né, sobrando ali, faltando, na verdade, né, de novos investimentos. Esses investimentos podem ser privados, sempre quando a gente corrija as distorções competitivas que o mercado tem hoje e que a gente consiga acessar petróleo a um preço competitivo. E aí começo a discorrer, se você me permitir, ou se você tiver outra pergunta, pode interromper. Não, essa é a questão interessante do petróleo a um preço competitivo, porque a Petrobras, o que a Petrobras faz? Ela não vende para as refinarias privadas, ela prefere vender para o exterior. Qual que é o problema do fornecimento do petróleo que a Petrobras extrai no pré-sal e que não chega às refinarias privadas brasileiras? Perfeito. Nós temos duas opções, né, de compra de petróleo. Ou eu importo petróleo, né, internacional, Golfo do México, né, Oriente Médio, ou eu compro petróleo brasileiro, pré-sal. Né? Sempre, né, obviamente, né, aqui o público do BMC News é sofisticado, ele, né, sabe-se que eu preciso fazer um blend, qualquer que seja, né, o petróleo, né, que eu estou utilizando, porque isso é natural, isso é do próprio processo produtivo do refino. Mas, grosso modo, eu tenho essas duas fontes aqui. Obviamente, eu prefiro comprar petróleo brasileiro. Por quê? Porque aí eu deixo de pagar frete e seguro internacional, que é relevante no caso do petróleo. Né? Então, eu prefiro comprar o petróleo brasileiro. Qual que é o problema que eu tenho aqui no Brasil? Né? Eu tenho a Petrobras e fornecedores privados de petróleo. Shell, Repsol, né, e outras que estão aqui no Brasil. Galp, etc. Só que existe uma distorção de mercado hoje, que é a distorção do preço de referência, e aí eu vou discorrer sobre ela um pouco mais, que estimula que o petróleo seja exportado, que as petroleiras prefiram exportar o petróleo brasileiro a vender no mercado interno. E por quê, Carlos? Pelo seguinte, o preço de referência é uma fórmula, né, que dá o preço do petróleo, calculada pela ANP, e ela é usada para duas coisas. A primeira para calcular royalties e participações especiais da União, Estados e municípios. Ou seja, quanto eu preciso pagar, né, quanto a petroleira precisa pagar de royalties e participações especiais para a União, Estados e municípios pelo direito de explorar aqui, né, o bem mineral aqui do Brasil. E o segundo ponto, por ser um preço oficial, o preço de referência da ANP, ele é utilizado pela Receita Federal como referência para o preço de transferência. E o que é o preço de transferência? É o preço que vai registrado nos documentos de exportação quando uma empresa exporta para ela própria, ou seja, quando eu tenho exportação entre partes relacionadas. Né? Então, veja, eu na ausência, né, de um preço confiável, eu uso o preço oficial da ANP como preço de transferência para os documentos de exportação, que servirão de base de cálculo para quê?
para que a Receita Federal calcule qual é o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido que a petroleira vai pagar. Então esse é o uso do preço de referência. Pois muito bem. Acontece que essa fórmula do preço de referência, ela está desde 2017, quando ela foi criada nessa última versão, defasada em relação ao preço internacional do petróleo. Por quê? Ela é uma fórmula que ela usa como base o Brent, né, que é um preço de petróleo do noroeste da Europa, menos descontos de qualidade. Essa fórmula ela está defasada. Por quê? Primeiro, porque o pré-sal o petróleo do pré-sal ele é um produto de melhor qualidade que o Brent. Então ele tem prêmio de qualidade e não desconto de qualidade. E segundo, porque as variáveis que são usadas nessa fórmula de acidez, nitrogênio, percentual de nitrogênio e enxofre do petróleo, o petróleo do pré-sal ele tem menos acidez e menos enxofre, né, e quase nada de nitrogênio. Então, essa fórmula resulta num preço sistematicamente, ou historicamente, melhor dizendo, abaixo do preço de mercado. Então veja, se eu tenho um preço da ANP abaixo do preço de mercado de forma historicamente relevante, do que isso resulta? Disso resulta o seguinte: eu estou deixando na mesa, União, Estados e Municípios, estou deixando na mesa dinheiro de royalties, participações especiais, porque eu estou usando essa base de cálculo para calcular e não essa aqui. Detalhe, a lei do petróleo obriga que seja o preço de mercado, tá? Então, existe uma ilegalidade aí intrínseca, tá? E ao usar esse preço aqui como preço de exportação, eu estou usando como base de cálculo do imposto de renda e CSLL uma base de cálculo menor. Eu estou permitindo que as petroleiras exportem lucro e sem pagar. Ou seja, a petroleira vai exportar petróleo a um preço mais baixo, vai vender a um preço mais alto lá fora e o lucro não paga imposto, fica com ela. Isso, e vai paga um imposto menor. Paga um imposto menor e vai diretamente para os seus acionistas. É isso. E o governo federal está perdendo quanto nessa brincadeira? De royalties e participações especiais, IR e CSLL, apenas o governo federal perdeu no ano passado 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. Os outros 15 bilhões aí são estados e municípios que perderam de royalties e participações especiais. Então esse segundo cálculos aqui da Refina Brasil. Ou seja, mais ou menos 30 bilhões de reais entre federal, estados e municípios foram perdidos por causa desta brincadeira, dessa defasagem do preço de referência. Exatamente. E só terminando telegraficamente, que preciso chamar o intervalo. Por que estados e municípios, porque o governo federal imagina que seja uma tentativa de controlar a inflação, tentativa de favorecer também um campeão nacional como a Petrobras, mas por que estados e municípios não estão gritando e não estão pedindo esse dinheiro que seria muito útil, especialmente em estados quebrados como o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem sérios problemas orçamentários? Muito rapidamente, Carlos. Nós, da Refina Brasil, conseguimos abrir essa discussão na ANP para revisar essa fórmula, só que a ANP está há mais de 2 anos estudando a revisão dessa fórmula. O Ministério da Fazenda, né, isso é raro, mas aconteceu, o Ministério da Fazenda está nos apoiando nesse pleito e o Estado do Rio de Janeiro também. Então, o Estado do Rio de Janeiro, que é o que mais arrecada royalties, né, ao lado de São Paulo, e a União estão apoiando a revisão pela ANP dessa fórmula. Não se sabe por que até agora isso não foi levado a cabo. Boa questão que a gente vai continuar analisando no nosso próximo bloco. Não saia daí, 2 minutinhos e já voltamos com Evaristo Pinheiro, CEO da Refina Brasil. Voltamos já já. E de volta com o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre combustíveis no Brasil, especialmente o setor de refino privado, como está esse segmento da economia brasileira tão importante para o país e qual é o papel da Petrobras. Evaristo, na sua opinião, a Petrobras, como está atuando no setor de refino privado? A Petrobras tem 9 refinarias ainda, teria um termo de compromisso que ela assinou com o CAD para vender pelo menos metade do seu parque total, só vendeu 4, ainda tem 9. Por que ela não vendeu ainda as refinarias que ela mesma se comprometeu a ceder para a iniciativa privada? E por que não temos nenhuma atuação do governo federal, mas também das autoridades, das entidades de regulamentação do mercado? Perfeito. Carlos, a partir de 2023, a Petrobras passou a negociar com o CAD um novo compromisso para que fosse suspensa a obrigação, né, de vender
né, o restante das refinarias a que ela tinha se comprometido a fazer. E muito surpreendentemente, né, o CAD aceitou essa proposta, contrariando a própria, né, disposição ou conclusão técnica de que era prejudicial ao consumidor brasileiro, né? Então, o CAD aceitou, né, que fosse suspenso. Foi, né, no ano passado houve um novo acordo, um novo TCC no CAD, e o único ponto positivo, né, que a gente conseguiu avançar nesse TCC foi de que a Petrobras deveria oferecer petróleo para as refinarias independentes. Por que isso é importante? Embora não resolveu o nosso problema. Porque até então a gente tinha, né, as nossas refinarias independentes tinham uma certa dificuldade, para não dizer muito grande dificuldade, em que a Petrobras oferecesse petróleo, né, para as refinarias independentes. E aí você pode pensar, né, a audiência pode pensar, não, mas ela não tem obrigação nenhuma de oferecer petróleo, o petróleo é dela, ela vende para quem ela quiser. Não é bem assim, né? A lei antitrust, no mundo inteiro, ela determina que quem controla o insumo e concorre com os demais entes, né, da cadeia a jusante, né, precisa oferecer esse insumo para todos. E ela precisa oferecer em condições iguais ao que ela oferece para a sua própria refinaria, aqui no caso. E a Petrobras não estava fazendo isso? A Petrobras não faz isso. A Petrobras não faz isso e não houve, né, por parte do CAD até agora, né, a gente tem esperança e a gente, né, dialoga com o CAD com frequência, até agora não houve nenhuma decisão ou estudo a esse respeito por parte do CAD. Só um ponto que queria adicionar aqui. Por que isso é tão importante? Porque, veja, Carlos, se a Petrobras ela repassa para suas refinarias, porque ela não vende, né, ela faz um repasse, né, que chama-se preço interno de transferência, a um preço ou condição de venda menor do que ela oferece para as refinarias independentes, isso é um ilícito concorrencial, tá? Isso é uma prática desleal, é uma prática anticompetitiva e é uma prática abusiva. E por que o CAD tolera isso? Só para a gente entender, porque assim, o CAD deveria defender por seu mandato a concorrência no Brasil. E por que o CAD aceitou o novo compromisso, já que aquele outro, qual que era o problema do primeiro compromisso? E por que está aceitando esse tipo de comportamento anticoncorrencial da Petrobras sem atuar? Perfeito. Não sei. Aí eu sou muito honesto em te dizer, não sei. Na nossa visão da Refina Brasil, é quase que um caso de livro-texto, tá? Basta te dizer o seguinte, por muito menos do que isso, na década de 30, né, foi criada a legislação antitrust dos Estados Unidos e a Standard Oil foi obrigada a ser cindida em 5 diferentes companhias para evitar o monopólio e os efeitos deletérios de um monopólio na economia americana por parte da Standard Oil, que tinha poços de petróleo, veja a semelhança, poços de petróleo, refinarias, dutovias e portos, né? Ou seja, ela dominava toda a cadeia de extração, transporte e refino de petróleo nos Estados Unidos. Por conta disso, foi criada a legislação antitrust no mundo. Então, aqui, o Brasil, com mais de 100 anos, né, quase 100 anos de atraso, ainda precisa fazer esse dever de casa. Precisa abrir o mercado à competição ou continuar abrindo o mercado à competição e deixar que o capitalismo se desenvolva aqui no Brasil. Pois é, né? Essa é uma situação bastante complicada, por enquanto, com um gigante como a Petrobras, que é basicamente um braço, né, do governo federal. Agora, falando, né, sempre dessas refinarias, a Petrobras recentemente, especialmente o Ministério de Minas e Energia, começaram uma investida para reverter em todo, pelo menos em parte, a venda dessas 4 refinarias. Especialmente, o objetivo era, pelo menos o primário, é o principal, a refinaria da Bahia, né, de Mataribe, que foi cedida a um grupo estrangeiro, um grupo árabe. Isso prosperou, não prosperou? Como é que está essa questão? Os árabes estão desincentivados a investir num país que antes vende para grupos privados, depois tenta voltar para trás. Como é que foi esse imbróglio? O que aconteceu? Bom, houve, né, a partir de 2019, o processo de venda, né, das refinarias a que a Petrobras se comprometeu, né? Uma delas foi a refinaria, né, então Landulfo Alves. Ela foi vendida num processo competitivo, assim como as outras refinarias que foram vendidas, todas em processos competitivos, né, de venda, ou seja, acorreram a esse processo de licitação quem quis. Né? No caso da refinaria Landulfo Alves, houve concorrência, né, inclusive com um grupo indiano.
o grupo dos Árabes Unidos, né, os emiráticos, conseguiram comprar a refinaria e por conta dessas, né, muito por conta dessas distorções competitivas e concorrenciais que a gente está conversando aqui, houve, né, uma mudança de governo também, então começou-se a conversar, né, os dois grupos, né, isso é público, tá na CVM, inclusive como fato relevante, os dois grupos têm mantido conversas para avaliar essa venda, né, essa revenda da refinaria de volta para a Petrobras. Isso, pelo que a gente sabe, está em curso, né, mas não tenho grandes informações porque aqui na Refina Brasil a gente cuida dos temas institucionais claro. do conjunto, né, e não dos temas específicos. Agora, falando de investidores estrangeiros no Brasil, porque no Brasil temos vários problemas para investir, especialmente em setores complexos como esse do refino. Juros muito altos, incerteza jurídica, uma economia que às vezes está sobreaquecida, às vezes dá solavancos, como por exemplo vimos em 15 e 16, né, com recessões graves. Quanto é grande o interesse de grupos estrangeiros em investir em refino no Brasil, ou adquirindo novas refinarias, ou adquirindo refinarias, ou criando novas refinarias, e por que esse dinheiro não chega até o Brasil? Perfeito. Ótima pergunta, Carlos. Assim, nas nossas andanças aí pelo mundo, né, Golfo Pérsico, América do Norte e mesmo Europa, a gente sente o interesse de grupos estrangeiros e mesmo de grupos brasileiros, tá? Andando aqui no Brasil, a gente sente o interesse de diferentes grupos de investir em refino no Brasil. E por que tem interesse em investir no Brasil? Por duas razões. O Brasil tem petróleo, o Brasil tem déficit da produção de combustível, ou seja, tem demanda, e tem um mercado grande, coisa que não há em muitos desses outros mercados. O mercado americano é ultra competitivo. Tem 150 refinarias, tem refinarias de 2.000 barris, refinarias de 600 mil barris, né, concorrendo umas com as outras. No Golfo Pérsico, muita oferta de petróleo, mercado consumidor muito pequeno. Então, sobra a China, né, para exportar para a China. Então, o Brasil é um mercado muito adequado. A gente tem um mercado de 300, né, mais de 300 milhões de pessoas, a gente tem petróleo, a gente tem um mercado relativamente aberto para também trazer petróleo, né, do exterior, e a gente tem todas as condições de concorrência, porque nós temos poucas refinarias no Brasil. Então, todo aquele interior do Brasil que está desenvolvendo, que é a grande locomotiva, ou está se tornando a grande locomotiva do Brasil, não tem uma refinaria sequer nessa região toda. Então, há interesse dos governadores de estado em ter refinarias nesses locais, né, nos seus estados, há interesse de grupos privados, há interesse de estrangeiros, né, que têm petróleo e que não tem. E por que não vem esse investimento? E mais ainda, tá? Há interesse de grupos de investir no Brasil em refino tradicional e migrar para a transição energética, ou seja, para o biorefino. Vamos falar desse ponto também daqui a pouquinho. Isso há interesse de toda sorte. Mas por que eles desistem no meio do caminho? Porque, a gente tem, né, o problema regulatório de preço de referência, a gente tem o problema da Petrobras vender abaixo do preço de mercado, né? A gente tem o problema que a gente acabou de comentar aqui a falta de oferta ou falta de acesso da refinaria privada a petróleo brasileiro. O petróleo brasileiro é essencial para a gente nessa equação de competitividade. Então, tudo isso arrefece, né, o interesse dos grupos, né, investidores brasileiros ou estrangeiros de investir aqui no Brasil, né? Para além disso também, a gente também pode falar um pouco mais, a gente tem um avanço do crime organizado sobre o setor de combustíveis no Brasil. Tudo isso gera um caldo adverso, né? Um caldo de fel para o investimento em refino privado no Brasil. Se o Brasil conseguir corrigir essas distorções, eu não tenho dúvida de que a gente terá muita demanda de investimento aqui em refino. Só terminando esse ponto, e antes de entrar na parte da luta contra o crime organizado e também na questão de mudança para o combustível verde, vocês acham que aumentando a concorrência na produção de petróleo, aumentando, por exemplo, a presença de empresas estrangeiras que já existem hoje no setor de extração, por exemplo, na margem equatorial, concedendo blocos de exploração e de extração para empresas estrangeiras, isso poderia melhorar a condição de concorrência e também eliminar parte dessas distorções no Brasil? Ou é a lei que vai levar esses operadores, mesmo que privados e mesmo que estrangeiros, a se comportar como a Petrobras? Qual que é o problema, na sua opinião?
Não, eu acho que sim. Se a gente tiver mais concorrência, a gente tende a ter, ou seja, a gente precisa de um binômio aqui, Carlos. Mais concorrência e uma atuação mais assertiva do nosso órgão de defesa da concorrência, para evitar que a gente tenha oligopólios aqui, como a gente tem em outros setores da economia. Então, sim, eu considero que a gente corrigindo as distorções que a gente tem hoje, a gente vai ter mais investidores, a gente precisa, não podemos cometer o mesmo erro do passado, a gente precisa ter diferentes concorrentes na margem equatorial explorando petróleo aqui, porque são essas empresas que vão tender a investir também aqui no refino em seguida, para agregar valor aqui ao petróleo daqui e daqui exportar ou vender aqui no mercado interno. Então a gente precisa sim de mais concorrência aqui na exploração da Bacia de Pelotas, da margem equatorial, em benefício dos estados que estão ali, que vão, né, do Pará até o Rio Grande do Norte, a margem equatorial pode se beneficiar disso. Então a gente vai ter muito mais investidores, diferentes tipos de investidor, investindo aqui no Brasil, não só na extração, mas também no refino. A gente precisa desse binômio de liberdade para o investimento acontecer e do olhar da defesa da concorrência para e passo para evitar que naturalmente vá se tornando oligopólios ou, né, perpetuando o monopólio que existe hoje. Só para finalizar, eu acho que um paralelo importante de se fazer, que a gente ouvia muito no passado, quando o BNDES era hipertrofiado, você vai se lembrar disso, muito do que o mercado financeiro, que é boa parte do nosso público aqui da BMC, né, criticava era que a hipertrofia do BNDES impedia que outros agentes de mercado entrassem financiando os investimentos aqui que o Brasil precisava fazer. Isso não é verdade, isso era uma verdade. Né, desde a TLP, né, que foi adotada em 2017, houve uma abertura de outros entrantes, novos entrantes, né, para financiar o investimento no Brasil. Tanto que as debêntures de infraestrutura têm, né, bilhões e bilhões emitidas, né, as outras debêntures incentivadas, outros bilhões investidos, ou seja, esse espaço não ficou vazio, esse espaço está sendo ocupado. Né? Ou seja, o BNDES ficou atuando na lacuna de mercado mesmo. É a mesma coisa com a Petrobras. Nenhum investidor vai entrar tendo um mastodonte que controla todas as cadeias, né, toda a cadeia produtiva e não se sabe o que fazer, não se sabe quando é que ela vai vender abaixo do preço de mercado, que eu acho que é um ponto que a gente poderia falar que é o uso político da Petrobras para a venda abaixo do preço de mercado, né, dos combustíveis. Isso é algo que, sem dúvida, desestimula qualquer investimento. Pois é, isso vale para qualquer presidente da República, independentemente do governo. A vontade de usar a Petrobras como braço de política parafiscal, né, ou política econômica em geral, para orientar até manipular os preços, né, vamos dizer assim. Vamos continuando a falar sobre esse assunto, mas antes disso, rapidíssimo, um intervalo de 2 minutinhos e já voltamos aqui no nosso BMC Talks para falar com o CEO da Refina Brasil, Evaristo Pinheiro. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre o mercado de refino no Brasil. Quanto isso é importante, como está sendo a situação, o cenário desse mercado, qual o papel da Petrobras em um setor tão importante para a economia brasileira. Estamos aqui nos estúdios com o CEO da Refina Brasil, o Evaristo Pinheiro. Evaristo, a gente estava falando agora sobre a margem equatorial, você já deu a entender qual a sua opinião, mas eu queria te perguntar agora formalmente. Margem equatorial está sendo debatida, a oportunidade de extrair petróleo de uma região tão próxima da bacia do Rio Amazonas, tão próxima, falamos de 400 quilômetros mais ou menos do Rio Amazonas. O IBAMA está travando essa possível exploração por parte da Petrobras. Por outro lado, o governo, e especialmente o estado do Pará, o estado do Amapá e outros estados também limítrofes estão muito interessados que isso aconteça para obter royalties do petróleo extraído nessas jazidas, porque são mais do que uma. Qual que é a sua opinião sobre a margem equatorial? É necessária, não é necessária? As objeções do IBAMA são legítimas? Tem ideologia no meio? E, na sua opinião, quando que a gente poderá ver a extração desse petróleo acontecendo lá na região norte? Perfeito. A pergunta é muito boa porque me dá a oportunidade da gente
deixar muito clara a posição da Refina Brasil quanto à margem equatorial e à transição energética. Em primeiro lugar, ninguém aqui vai negar, né, a emergência climática. A gente vive, sim, numa emergência climática. Mas, dito isso, o que a gente também não pode negar é que hoje, cada vez mais, a geopolítica, né, se transformou muito mais importante, sempre foi, mas ela hoje voltou a ter relevância essencial, fundamental na atuação dos países. Né? Então, os países precisam olhar geopoliticamente a sua posição. Hoje, voltou-se a ter uma competição de eficiência entre os países, né? ou menos cooperação e mais competição para ver quem vai liderar, né, a transição energética, a digitalização, né, a nova economia, ou seja, a nova revolução industrial que o mundo está, né, nos estertores para viver. E essa revolução, essa nova economia, ela é baseada em duas coisas. Ela é baseada em tecnologia e energia. O Brasil tem todas as potencialidades para liderar esse novo mundo em termos de energia. Porque nós temos bom solo para produzir biomassa, nós temos vento, nós temos sol, nós temos petróleo, né? E nós temos tecnologia para isso, nós temos minerais críticos, nós temos minerais nucleares e a gente tem tecnologia nuclear, a gente tem tecnologias, né, de geração solar, eólica, a gente tem tecnologia hidráulica e a gente domina do início ao fim a cadeia de extração e refino de petróleo. Então, a nossa posição, Carlos, sendo absolutamente franco, é a seguinte: se é uma competição de eficiência, o Brasil não pode deixar de aproveitar qualquer coisa, qualquer elemento que lhe dê eficiência nessa disputa global. Então, por quê? Porque caso contrário, a gente vai ter uma energia mais cara. E uma energia mais cara vai naturalmente deixar o Brasil como menos atrativo para novos investimentos. Então, no final do dia é isso. Queria lembrar só uma coisa. O mundo tenta se livrar do uso de carvão, né, para geração de energia há mais de 70 anos. E até hoje não conseguiu se livrar. A China ainda gera boa parte da sua energia base carvão. A Europa está voltando a gerar com base carvão. Então, né, recomissionando plantas. Então, na hora em que a realidade se impõe, os países buscam a melhor eficiência. O Brasil não pode deixar para trás, não pode abrir mão disso. Então, eu acho louvável, né, que a gente vá atrás da transição energética. Os nossos associados fazem isso, a gente pode conversar sobre isso um pouco mais adiante, mas a gente não pode ser contra o Brasil aproveitar algo que vai nos levar da nona colocação, né, na produção de petróleo para a quinta ou quarta colocação entre os países, né, produtores de petróleo no planeta, possibilitando aqui agregar valor aqui no Brasil, possibilitando ter mais competitividade à nossa indústria petroquímica e outras cadeias produtivas. Então, por isso a gente é favorável. Só terminando nesse ponto, você citou a questão da transição energética. Então, a margem equatorial tem que ser explorada, mas esse ano o Brasil vai sediar, muito próximo da margem equatorial, a COP30, reunião das partes que fazem parte do acordo da ONU sobre o clima, dos países parte do acordo da ONU sobre o clima. E como é que a gente explica para o mundo que, de um lado, organizamos uma COP na Amazônia e do outro, vamos explorar petróleo justamente naquela região? O que o Brasil está fazendo, na sua opinião? O que as refinarias privadas estão fazendo para se apresentar de forma adequada para esse evento tão importante? Perfeita pergunta. O Brasil ele pode falar com muita franqueza para o mundo. Na verdade, é mais do que falar. O Brasil deveria, na COP, mostrar o que está fazendo. Por quê? Na última COP, Carlos, a gente teve um grande problema, um grande desafio para discutir financiabilidade climática. Ou seja, ninguém quer dar a sua parte de contribuição para não deixar ninguém para trás, para que a gente tenha uma transição energética justa, né, que é um dos motes das COPs. Veja, o Brasil é um exemplo do que fazer. O Brasil explora, sim, os seus recursos minerais finitos, né, petróleo e outros, mas também é um exemplo de geração de matriz energética limpa, é também exemplo de novos investimentos em combustíveis a partir de biomassa. Então, a nossa posição, ou o que eu acho que o Brasil deveria fazer é mostrar o que está fazendo, é mostrar o que o Brasil faz. As nossas associadas, não são 6 associadas, das nossas 6 associadas, 3 já têm projetos de biorefino.
né, a partir de, né, 100% a partir de biomassa. Né, a Selen, né, que é a refinaria de Mataripe, está investindo no maior projeto do Brasil hoje na produção de SAF, que é o combustível sustentável de aviação, e HVO, que é o diesel verde, a partir de Macaúba, que é um coco, né, que o óleo dele, né, refinado vai se transformar no combustível verde. É um projeto de 1 bilhão de litros dia. Por dia. Isso. E que tem um investimento da ordem de 12,5 bilhões de reais. Né? Em lavoura, agricultura familiar, geração de empregos, 200 mil hectares de lavoura, 30, né, esmagadoras e uma planta de biorefino, estado da arte mundial. Né? A gente tem outros projetos de SAF e HVO a partir de etanol, né, de nossas associadas, e até uma produção de combustível renovável a partir de açaí, né, da nossa associada do Amazonas. Ou seja, esse é um movimento comum, tá, que tem acontecido no mundo. Na Alemanha tem acontecido o mesmo. Tá? As refinarias tradicionais têm investido, né, em biorefinarias em paralelo à sua produção para avançar na transição energética. Então o que a gente acredita que o Brasil precisa fazer na COP é mostrar o que o Brasil tem feito e mostrar como o Brasil está liderando a transição. O que a gente não deveria aceitar, Carlo, como brasileiros, né? O Brasil não deveria aceitar é que seja imposto aos países menos desenvolvidos o custo da transição energética e da liderança dos países desenvolvidos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É aceitar que uma pessoa, né, a população do Amazonas, do Pará ou daqui, né, das favelas aqui do Rio, de São Paulo, vivam com menos energia elétrica por dia do que um americano, do que gasta uma geladeira de um americano médio. Isso é inaceitável. Pois é, terminando esse assunto também, a questão de como o governo brasileiro está atuando nessa forma. A Petrobras, ela sempre foi utilizada por todos os governos que sucederam, direita, esquerda, centro, etc., como um instrumento para tentar reduzir o impacto da inflação, às vezes fazer caixa também, às vezes também para amenizar problemas políticos. Lembramos, no caso do governo Temer, a crise da greve dos caminhoneiros e a Petrobras utilizada da forma para tentar acabar com essa greve que paralisou o país. Como que o uso político da Petrobras está afetando o setor de refino no Brasil e como que as refinarias privadas estão atuando para tentar limitar ou coibir ou acabar com essa influência política e esse uso indevido da Petrobras? E a justiça brasileira está ouvindo esse grito de dor que vem das refinarias privadas? Perfeito. Eu acho que a pergunta é muito pertinente porque e o comentário também, qualquer governo cai na tentação de usar a Petrobras para controlar a inflação. O grande problema, aí tem vários problemas aqui, tá? O grande problema aqui é que, primeiro, é ineficaz o controle de inflação utilizando-se a Petrobras. Segundo, que causa prejuízo a todos, não só aos acionistas minoritários da Petrobras, mas aos contribuintes. É importante a gente lembrar que o contribuinte brasileiro é acionista da Petrobras. Então causa prejuízo aos contribuintes brasileiros. Então é como se eu tirasse de um bolso e colocasse no outro, né, do contribuinte brasileiro. Então eu estou vendendo futuro no final do dia. A Petrobras, ao fazer isso, ela está tirando margem de lucro da extração e passando para o refino sob a forma de subsídio. O que acontece com isso? Sobra menos dinheiro para investir em pesquisa, em novas capacidades de refino, né, em outras, na transição energética. Então, isso é um ponto ruim. Terceiro ponto, né, é ineficaz para controlar a inflação. Por quê? Combustíveis são relevantes no IPCA. 8% todos os combustíveis representam no IPCA, inclusive etanol, biodiesel, etc. 8%. É um peso relevante. Só que você precisaria reduzir muito o preço do diesel e da gasolina para ter um impacto significativo no IPCA. É absolutamente ineficaz. Então, no final do dia, o que você está fazendo? Política eleitoreira. Você está sinalizando para o eleitor que estou ajudando, quando na verdade você não está ajudando nada. Né? Você está enxugando gelo. Então eu acho que esse é um ponto importante, que a gente, e o papel de vocês é importante em esclarecer isso, porque nós estamos enxugando gelo e vendendo futuro. Por quê? Apenas no ano passado, com essa política de preços agora da Petrobras deixou sobre a mesa 20 bilhões de reais.
né, de resultado que poderia ter sido auferido, né, de faturamento que poderia ter sido auferido. Apenas para dar uma ordem de grandeza, esses 20 bilhões de reais dariam quase 300 mil barris de capacidade instalada nova no Brasil. Isso é metade do déficit de produção de refino que a gente tem hoje aqui no Brasil. E por outro lado, tá, a gente tem com essa prática, né, uma obrigação de que as refinarias independentes baixem seus preços, vão para o prejuízo, e eu tenho não só menos investimento para o futuro, porque se eu estou aqui eu não quero investir para aumentar minha refinaria, se eu estou perdendo dinheiro, como eu tenho o risco das refinarias quebrarem. Para te dar um exemplo, tá? Eu já tenho aqui duas associadas que estão exportando, começando a exportar. E aí, uma vez que eu crio o canal de distribuição para exportar combustível, eu não volto para trás, eu não volto atrás. Eu continuo, porque eu não posso perder esse canal de distribuição, então eu continuo tendo que exportar. Se a Petrobras continuar vendendo abaixo do preço de mercado, eu vou cada vez mais criar novos canais de distribuição para exportar o meu combustível. E aí eu tenho um efeito que é um catch-22, ou seja, a Petrobras e o Brasil precisa cada vez importar mais combustível para suprir esse déficit, e eu vou ter que importar cada vez mais combustível mais caro. Então é um efeito, é uma bola de neve. No final das contas, o uso político da Petrobras vai acabar aumentando o preço dos combustíveis por causa desse efeito secundário, Exato. Vamos dizer assim. E aí, vamos às ilegalidades, Carlos. Primeiro, a lei das SA veda decisões não racionais de empresas abertas, né, como é o caso da Petrobras. Essa é claramente uma decisão não racional. Em segundo ponto, a lei das estatais veda a execução de política pública com estatais. Caso seja feito, tem que estar previsto no orçamento e compensado. E por que isso? Porque isso é uma forma de burlar a separação entre os poderes. Por quê? Quem analisa a proposta orçamentária do Executivo é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está sendo alijado desse processo de decisão do que fazer sobre a política pública de combustíveis, ao se usar a Petrobras para fazer isso. Então, por isso é que é ilegal e se comete uma ilegalidade. Em terceiro lugar, você tem uma situação de dano concorrencial, que, obviamente, não é a primeira vez que acontece. Já há ações judiciais da época do governo Dilma tramitando e com ganho de causa, né, aos produtores de etanol, que também são prejudicados com isso, né? E agora, o fato novo é que a gente tem produtores privados de combustível, gasolina e diesel, que também estão sendo prejudicados. Então, fatalmente, né, haverá novas ações judiciais com relação a isso. Ou seja, no futuro, a Petrobras pode ser chamada a pagar indenizações por conta dessa política pública. Então, o consumidor, o contribuinte brasileiro perde duas vezes. Perde de um lado e vai, inclusive, ter que reembolsar algo mais no futuro. Vamos continuando a nossa entrevista com o Evaristo Pinheiro, CEO da Refina Brasil. 2 minutinhos, rápido intervalo e voltamos aqui no BMC Talks. Não saia daí, voltamos já já. De volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre o mercado de refino privado no Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com o Evaristo Pinheiro, CEO da Refina Brasil. Evaristo, você falou que o crime organizado está cada vez mais presente no setor de refino, está começando a controlar, além dos postos de gasolina, também algumas refinarias. Como é que está esta situação especialmente biorefinarias, né? Refinaria de etanol. Como que está essa situação e como é que vocês estão vendo essa expansão do crime organizado para esse setor? O que eles querem do setor de produção e distribuição de combustíveis? Perfeito. Por conta dos volumes que são transacionados no setor de combustível, Carlos, isso chama a atenção do crime organizado. Por quê? Porque uma diferença de centavos num litro de combustível, num volume muito grande, gera uma receita imensa, imensa. E quando se pratica, né, crime nesse setor, ou seja, não se paga tributo, que é pesado no setor, e se tem adulteração de combustível e outras ilegalidades, a margem é grande. Assim, é um setor de margem apertada, se trabalhado dentro da legalidade. Fora da legalidade é uma mina de dinheiro. Então é isso que tem chamado a atenção do crime organizado para dentro desse setor. Então a gente tem relatos, né, de
e a gente vem conversando com o governo, vem buscando, pleiteando também maior incisividade né, das autoridades públicas, aí Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, próprio CNPE, no âmbito da formulação de política pública, da ANP. A ANP precisa ser melhor aparelhada para conseguir fiscalizar e coibir as práticas ilícitas do setor. Então, a gente tem visto uma presença cada vez maior. Começou com os redes de postos de combustível, né, sendo adquiridos por organizações criminosas, passou-se a distribuidoras de combustíveis, a várias distribuidoras que têm vínculos relativamente claros né, com o crime organizado e agora passa-se a ter relato de usinas de etanol nas mãos de grupos criminosos. Isso é muito grave, né? Então a gente precisa ter né, um olhar muito atento do governo, né, tanto do governo federal quanto dos governos dos estados, para coibir esse tipo de prática, porque isso, além né, de ser né, deletério para a sociedade brasileira, porque afinal de contas né, o dinheiro do crime organizado que vem de exploração humana, tráfico de drogas e outras ilegalidades, armas e outras ilegalidades, a gente tem também um efeito competitivo. Por quê? Se eu tenho alguém né, que está completamente à margem da legalidade, ele pode vender num preço muito melhor do que eu, né, refino e distribuidora que opera dentro da legalidade. Então esse é um problema grave que precisa ser observado no Brasil. Há até um relato, né, existe uma CPI aí aguardando leitura e instalação no Senado Federal sobre segurança pública. Seguramente esse deveria ser um dos temas a ser tratados nessa CPI. Último ponto, visto que nosso tempo infelizmente está se esgotando. Reforma tributária foi recentemente aprovada, estão sendo aprovados os decretos atuativos da reforma tributária, né, para que ela se torne de fato uma realidade no país. Como que o setor de refino privado está sendo afetado pela reforma tributária? Vocês acham que é algo positivo, negativo? E a questão da exportação também, como que será afetada por essa mudança tão importante no Código Tributário Brasileiro? Perfeito. A reforma tributária foi muito positiva para o setor, né? A gente começou a nossa reforma tributária um pouco antes, Carlos, lá na Lei Complementar 192, porque ela mudou o ICMS, ela regulamentou uma emenda né, constitucional lá de 2003, e ela trouxe já o que seria, e aí o que acabou sendo a nossa reforma tributária, que é um imposto pago uma vez só na cadeia, que é o que se chama de monofasia, no destino e alíquota única no Brasil inteiro. Então o ICMS já está assim, com um split payment né, entre os estados já totalmente eletrônico, tem funcionado muito bem, então não tem por que não funcionar bem aqui para o resto do Brasil. Então, ou seja, a reforma tributária do combustível né, no ICMS é o que será ou tende a ser a reforma tributária geral do Brasil. Então a gente está muito satisfeito com o que foi aprovado aqui na reforma tributária, exceto um ponto. Existe um ponto na reforma tributária que replica a distorção do preço de referência que nós conversamos lá no primeiro bloco. Né? Por quê? Porque o imposto seletivo, existe uma emenda que foi aprovada pelo Congresso Nacional aos 48 minutos do segundo tempo, que excepciona da aplicação do imposto seletivo os minerais que sejam exportados. E há vários problemas com essa emenda. Por quê? Em primeiro lugar, essa emenda ela contraria o texto da Constituição, porque a Constituição, do jeito que ela foi aprovada, ela impôs, né, ela aplicou a incidência do imposto seletivo sobre a extração, não importa a destinação que o produto vai ter. Então, a extração tirei da terra, tem que pagar. Por quê? Porque o imposto seletivo é para desestimular, a gente vinha falando de transição energética, desestimular atividades que impactem o meio ambiente. Não há como duvidar que extração de minérios impacte o meio ambiente. Então, é preciso que seja sobre a extração independentemente né, da sua destinação. Não sendo assim, o que vai acontecer? De novo, as petroleiras não vão querer vender petróleo para o mercado interno, vão preferir exportar, por quê? Porque não incidirá imposto seletivo sobre a exportação de petróleo. E aí, de novo, nós não agregaremos valor ao produto brasileiro e vamos ter que importar derivados de outros países. Então, isso, para além de ser ruim para a economia brasileira, não desestimular a industrialização, é inconstitucional, absolutamente inconstitucional, e você tem, para além disso tudo, perda de arrecadação. Te dou um ponto aqui, tá? O agronegócio brasileiro, que será um dos grandes beneficiários da transição energética,
precisará de subsídios para isso, tá? Porque o mundo inteiro concede subsídios para a transição energética. Estados Unidos concedem subsídios, Coreia, Japão, China, todos a Europa. Então, o nosso agronegócio também precisará para suas biorrefinarias. De onde sairá o dinheiro? Porque a lei de responsabilidade fiscal preceitua que a gente precisa compensar a receita que eu vou perder aqui com esses investimentos com outras receitas. De onde vai sair esse dinheiro? Não tem muitos X para marcar porque a gente já está com uma dificuldade fiscal enorme, né? O recurso arrecadado com o imposto seletivo sobre minerais pode ser esse recurso. Então, é do interesse, me parece, né, também do agronegócio brasileiro, que esse veto que o presidente Lula fez seja mantido para que esse recurso seja utilizado para financiar a transição energética do Brasil. Então, a ver como isso vai continuar, porque teremos ainda várias votações lá na Câmara e no Senado para decidir sobre isso. Eu teria 1 milhão de perguntas para o Evaristo, mas infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muitíssimo Evaristo Pinheiro, CEO da Refina Brasil, por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Foi um prazer, volte sempre. Carlos, um prazer foi todo meu. Muito obrigado à audiência BMC Talks. Estou sempre às ordens. Muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continue com a nossa programação aqui na BMC e nós vemos na semana que vem para bater um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.